Agora, ministro, desde a terça-feira passada, o assunto no Brasil é a operação que foi realizada no Rio de Janeiro. Qual é a avaliação do senhor em relação ao encaminhamento, ao andamento da CPI que foi instalada no Senado Federal? E o senhor é a favor da federalização das investigações, da apuração? Olha, uma operação que mata 120 pessoas ou mais não pode ser considerada um sucesso. É desastrosa. Ontem teve uma operação na Bahia contra o Comando Vermelho. 90 mandados de prisão, 31 pessoas ligadas ao narcotráfico presas, sem disparar um tiro, sem morrer uma pessoa. Há algum tempo atrás, algumas semanas atrás, teve a operação da Polícia Federal do presidente Lula, Carbono Oculto, que prendeu na Faria Lima gente de fintech, gente de bet, que lava dinheiro do crime organizado, sem disparar um tiro. Pausa, por que ele tem tanto problema com a Faria Lima, sendo que o partido dele, o PSOL, sempre foi bancado por banqueiro? O partido dele é uma marmita de banqueiro. Esses mesmos banqueiros, esses caras da Faria Lima, os engravatados que ele fala, são muito úteis com suas fundações pra dar dinheiro pro PSOL. Por que ele não fala disso? Ó, Boulos recebe 600 mil reais em doações de banqueiras, prática proibida pelo Estatuto do PSOL. É engraçado isso, porque esse discurso de guerra de classe, ele não vira, né? Ele não não sai da primeira página, não dura 2 páginas, tá? E o que ele tá fazendo, que eu já expliquei pra vocês, e eu acho que é bom ficar na cabeça. Eles querem sempre enfiar a luta de classes deles e pintar as coisas nos seguintes termos, olha só. Quem opera o dinheiro do crime organizado são os poderosos, e eles não estão na favela, então você não precisa matar nenhum bandido. Não, você ataca esses caras ali no topo, e tá resolvido. Não tá resolvido. Não tá resolvido. Definitivamente não está resolvido. Olha, as operações... O Comando Vermelho, por exemplo, ele domina certas regiões do Rio de Janeiro há décadas. Já está no plural, há décadas. As operações não eram tão complexas. Não precisava ter lavagem de dinheiro, porque a ocupação territorial por si só, ela é problemática. E para garantir a ocupação territorial, você não fará com homens engravatados na Faria Lima. Você fará com rapazes armados no Complexo da Penha, no Complexo do Alemão, ok? Os foragidos que estavam ali dentro são protegidos pelos guarda-costas, que são soldados do crime. Volto a colocar. Respondam. Como prender pessoas nestas áreas controladas pelo crime organizado? Sem entrar em combate com essas pessoas. Como retomar essas áreas sem combate? Como eliminar essas quadrilhas sem prender os membros? Dizer que eu fiz uma operação com inteligência e aí nós prendemos com a PF, com a minha PF, que eles ficam tentando se apropriar da PF, aqui ali, tá. Isso pode servir num contexto, mas isso não serve em outros. Outra coisa que eu repito, todo mundo sabe que o dinheiro do Comando Vermelho, o grosso do dinheiro do PCC, está ligado à droga que vem de fora do Brasil, portanto passa pela fronteira, que é responsabilidade federal, o governo Lula tinha que cuidar das fronteiras, e que sai pelo Porto de Santos, que curiosamente também é tocado pelo governo federal. Cadê a operação no Porto de Santos? 2, para fazer a operação no Porto de Santos e para cuidar daquela área, daquele perímetro ligado ao Porto de Santos, você tem que chegar na Baixada Santista, que é um lugar tomado pelo PCC. Qual foi a reação do governo Lula quando a polícia de São Paulo foi lá e pegou um monte de bandido do PCC ali na Baixada? Ficaram pé da vida. Queriam prender os caras, queriam prender os policiais. É isso que vocês fizeram. Então como é que você vai combater, né, com inteligência, a saída da droga do Brasil? Sendo que toda a fortaleza do PCC na Baixada Santista, vocês são contrários a qualquer tipo de ação e operação. Aí eu somo a isso, o fato do Boulos. Pega a foto, dama do tráfico Guilherme Boulos. Pega a foto, porque não dá pra fingir que isso não acontece, né, Boulos? Fundação Marielle Franco, todas essas ONGs ligadas à defesa de direitos humanos andam com vocês do PSOL. A dama do tráfico tirou fotinho com você. Sabe você entender? A dama do tráfico é lobista do Comando Vermelho. A lobista do Comando Vermelho. Andou em ministério, andava com o PSOL. A Janira do PSOL era ex-deputada e era, junto com a dama do tráfico, lobista do tráfico no Congresso Nacional, Ministério dos Direitos Humanos e Ministério da Justiça. Aí você vai me falar que esse tipo de discurso leniente com o crime, ele não é um discurso interessante ao crime? Eu fico só olhando. Só olhando. Vamos lá, dá o play nesse idiota. Operação para combater o crime organizado de verdade não é com pirotecnia,
Pirotecnia. Não é a base de sangue das pessoas. É asfixiando o esquema do crime. Mentira, cara. Mentira. É mentira. Você vai ter combate. Se um dos lados quiser combate, porque ele não quiser abdicar, por exemplo, o território, ou quiser proteger por meio de fuzis os seus líderes, você vai fazer o quê? É pirotecnia? Eu queria entender, porque assim, ô Boulos, você tá indignado com a suposta pirotecnia da atuação da polícia, né? Agora, por que você não fica indignado com a pirotecnia que então o Comando Vermelho faz matando pessoas diariamente? Porque mais de 100 pessoas no Brasil morrem todos os dias por homicídio. E aí você não vai falar da pirotecnia do crime organizado e ficar indignado e dar discurso dizendo que vai acabar com esses caras? Por que essa pirotecnia não é combatida? Por que a pirotecnia que o Comando Vermelho cometeu na hora de assassinar aquela moça na linha amarela no Rio de Janeiro não foi lamentada por vocês? Como vocês lamentam a morte de um monte de vagabundo que, graças a Deus, está agora no inferno. Aquele monte de vagabundo está morto, tá podre. Tá podre. Graças a Deus eles estão podres. Já passou uma semana. Graças a Deus tudo morreu. Graças a Deus. Você fica aí lamentando, fazendo proselitismo pra essa gente que tava treinando e se especializando em matar outros brasileiros. Aí chama de pirotecnia a resposta do Estado, de homens corajosos. Homens da polícia que vocês querem desmilitarizar, querem punir, querem botar uma câmera, querem encher de regras, leis, vão botar aquelas piranhas dos direitos humanos pra ficar enchendo o saco dos caras. Nada disso. Pirotecnia é o que vocês fazem pra justificar o crime. E é uma pirotecnia muito pior de qualquer pirotecnia que envolva fogos. É a pirotecnia retórica. Dessa boca envenenada que vocês têm aí. Dá o play no imbecil. Bolso deles é podendo mexer onde chega o tráfico de droga, onde chega o tráfico de arma, a maneira como eles lavam dinheiro, a maneira como se infiltram. Como chega? Vou repetir. Entra pela fronteira, especialmente fronteira do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Entra até pela Amazônia. Cadê vocês atuando com as Forças Armadas pra isso? E sai pelo Porto de Santos em grande medida. É federal. Cadê a intervenção federal no Porto de Santos? Vai lá. Entram no Estado e no poder econômico. E essa é a orientação do presidente Lula. Agora, tem uma questão, Edilene. Nós mandamos, o governo mandou a PEC da Segurança Pública para o Congresso há meses, que permite ao governo federal ter uma atuação mais firme, federalizada no combate ao crime organizado. Não. Vocês querem um controle das polícias. Eu vou repetir. Vocês querem ter um controle sobre as polícias militares nos estados. Vocês querem centralizar num comando geral algo que é autônomo e regional. Uma das respostas que nós temos para evitar a concentração de poder bélico na mão de um governo federal é justamente a autonomia que os governadores têm com suas polícias. Vocês confiam o comando da Polícia de São Paulo, da Rota, da Polícia do Rio, do BOPE, nas mãos do governo federal, no governo que tem Guilherme Boulos? Eu não confio. Não confio. Eu não confio. Não quero. Não confio, não quero. Um governo pró-crime como esse não tem que ter controle sobre a Polícia de São Paulo. Mais do que isso, nessa PEC da segurança, eles falam em avaliar letalidade. O SUSP, que é o Serviço Único de... Sistema Único de Segurança Pública, eles já estão falando em letalidade. O Flávio Dino montou uma espécie de observatório da letalidade em que ele chamou aquele bando de ONG, tipo Conectas, Sou da Paz, ONG que recebe dinheiro do George Soros, da gringa, pra ficar enchendo de meleca a cabeça das pessoas com suas políticas pró-crime organizado. Eles vêm, eles vão controlar a polícia. Então vai ter um conselho que envolve basicamente as raposas. E esses caras vão ficar, não, tá muito letal a polícia aqui de São Paulo, hein, viu? Vamos demitir esses policiais. É isso que vocês querem. Vocês odeiam a polícia. Não é vocês que cantavam nas manifestações? Como é que é? Não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar. Não era a sua turma que cantava isso? Não é a sua turma que ficava defendendo aquelas... E aqueles... né, que ficavam tacando coisa em policial em 2013, os black blocs. Vocês odeiam a polícia. Por que vocês têm que deixar? Por que nós temos que deixar a polícia na mão de vocês? Não vai passar essa PEC maldita. Não vai, essa não é a resposta. O organizado não está no estado, está no Brasil inteiro. Está no Rio, está em Minas, está em São Paulo, está em tudo quanto é canto. Então, essa operação de combate ao crime não pode depender de um só governador. Agora, o governador Cláudio Castro foi contra
a PEC da segurança. O governador Zema foi contra, o governador Tarcísio foi contra. Eu acho que eles estão muito mais preocupados em fazer politicagem, usando a insegurança das pessoas e o temor natural contra o crime organizado, do que em efetivamente combater o crime organizado. O compromisso do presidente Lula é fazer esse enfrentamento. Não. Você pode muito bem fazer uma operação comum envolvendo as polícias, inclusive uma declaração de guerra com o presidente da República sendo comandante em chefe das Forças Armadas. Pode convocar as polícias militares a participarem disso, pode unificar numa operação de guerra um enfrentamento de maneira pontual ao crime organizado para expulsar eles da ocupação ilegítima do nosso território que eles fazem, tá? Sem precisar ficar com o comando permanente das polícias, que é o que vocês querem. Vocês querem comandar as polícias. Não vai rolar. Não vai rolar. E você vai ver. Felinos de todo mundo, univos.